E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora... As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas envolvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Estamos iniciando pela TV Com Sorocaba mais um programa Compartilhe com o CVV. O programa de hoje é muito especial para o CVV. O programa de hoje é muito especial para o CVV Sorocaba. O programa de hoje é muito especial para o Compartilhe com o CVV da TV Com Sorocaba. Estamos comemorando hoje um ano de programa no ar. A TV Com acreditou na proposta de levar um programa semanal ao ar, falando de sentimento e convidando você, telespectador, a refletir sobre a importância de escutar aquele que precisa falar de suas emoções. No programa de hoje, vamos falar da história do CVV. Falando da história, entendemos o que acontece no presente. Como sempre, o nosso programa começa com um dos preceitos do CVV. Os preceitos do CVV são frases que orientam, que sedimentam o voluntariado daquele que se propõe a trabalhar na causa no CVV. Vamos ver o preceito de hoje. O preceito do CVV de hoje fala: um dos esforços constantes para manter o trabalho vivo é a comunicação. Um dos esforços constantes para manter o trabalho vivo é a comunicação. Este preceito tem tudo a ver com esta iniciativa da TV Com, essa iniciativa do CVV Sorocaba, de levar à comunidade de Sorocaba e região o trabalho que o CVV faz e o serviço que ele oferece à comunidade. O tema de hoje é o CVV compartilhando um ano com você. Como esse programa é especial, estão aqui para me ajudar a apresentar o programa o Alvarenga, que é voluntário do CVV, plantonista no telefone e no chat e coordenador de divulgação do CVV Sorocaba. Seja bem-vindo, Alvarenga. Você também, Húngaro. Também está conosco Roberto Carreu. Ele é plantonista no chat e coordenador nacional do Eixo Voluntariado. Bem-vindo, Roberto. Boa noite, Húngaro. Boa noite, Alvarenga, Jacques, Eduardo, a todos que estão nos assistindo, pessoal de casa. 55 anos e 60 minutos. Vamos em frente. Também está conosco o vice-presidente da Associação Sorocabana de Apoio à Vida, que é a personalidade jurídica que mantém o CVV em Sorocaba. Eduardo Furlanes, bem-vindo. Obrigado. É muito bom estar aqui com vocês todos, né? Todos vocês aqui, agradeço muito poder estar aqui participando dessa comemoração, né? De um ano desse programa aqui.
E estou aqui em nome da SAV, Associação Sorocabana de Apoio à Vida. Também está conosco neste dia todo especial, de casa cheia, essa plateia maravilhosa. Bem-vindo a todos. O nosso convidado de hoje é um dos fundadores do CVV no Brasil. Está conosco Jacques Cuchon. Seja bem-vindo, Jacques. Muito obrigado. Para nós é muito gratificante estar aqui com os prezados amigos. Jacques, essa pergunta inicial é inevitável. Como surgiu o CVV? Bom, inicialmente nós temos que entender que nos albores da década de 60 já existia um clima propício ao nascimento do CVV, ou de qualquer instituição que viesse a prestar apoio àquelas pessoas desesperadas. No ano de 61, a imprensa exibia manchetes indicando que no estado de São Paulo havia 4 suicídios por dia. Ora, a sociedade é um organismo vivo. E como todo organismo, busca sempre a condição de equilíbrio, uma condição harmônica entre as partes. Quando existe uma dissonância, por exemplo, as notícias relatando um número elevado de suicídios no nosso estado, a própria sociedade ela se reorganiza num sentido de autodepuração, como se fosse uma defesa para compensar essa dissonância. Quer dizer, o clima era extremamente favorável ao surgimento do CVV ou de outra qualquer entidade que viesse a prestar apoio, solidariedade, fraternidade às pessoas desesperadas. Nessa época, nós frequentávamos um grupo religioso, a Federação Espírita do Estado de São Paulo. E, dentre o grupo de jovens, existia naturalmente um idealismo que extravasava. Era um idealismo incontido. Nós queríamos realmente fazer alguma coisa. E eis que num sábado à tarde surge, cai em nossas mãos, uma reportagem sobre o trabalho dos samaritanos em Londres. Minha gente, aquilo caiu como uma luva. O idealismo de um lado clamando forte em nossos corações, e depois uma oportunidade maravilhosa de servir. Então, assim nasceu o CVV. Sorocaba é uma cidade que oferece uma gama muito grande para o voluntariado. E o CVV é uma dessas possibilidades. Estão aqui na plateia voluntários do CVV aqui de Sorocaba, candidatos que estão fazendo o curso para a seleção e outros que estejam nos assistindo. O que levou o jovem daquela época, Jacques, a se engajar nesta causa do CVV e que pode, do mesmo modo, estimular os jovens de hoje ou aqueles não tão jovens que estejam nos assistindo? Bom, minha gente, dentro desse idealismo de fazer alguma coisa, quer dizer, nós temos que fazer algo concreto para a sociedade. Quer dizer, no momento que nós víamos, era um problema sério, um problema que estava representado pelos dados estatísticos de 4 suicídios ao dia no estado de São Paulo. Então, nós tínhamos que fazer alguma coisa. Percebo, não era mais uma opção, era uma obrigação autoimposta. Nós temos que fazer. A oportunidade está aí, e para quem quer servir, é uma excelente oportunidade. Então, nos lançamos ao trabalho, buscando aproveitar, porque, em realidade,
observem, como a própria sociedade clamava por uma solução, quer dizer, um organismo enfermo que apresenta um foco dissonante. A própria sociedade já armava um meio para compensar esse desequilíbrio. Se não fosse, na época, o CVV, teria sido outra entidade qualquer, porque ia surgir de qualquer forma, mesmo independente da nossa vontade. Iria surgir, porque a própria sociedade, como um organismo pulsante, vivo, exigia. E nós, o que nós fizemos? Aproveitamos a oportunidade. Companheiro Jacques, eu já ouvi de um grande empresário, muito bem sucedido, quando perguntaram para ele o porquê do sucesso dele e como ele atingiu esse sucesso. E eu me lembro que uma das frases que ele disse é que todo começo é difícil. A pergunta: Jacques, o começo do CVV foi difícil? Vocês encontraram obstáculos? E se houve, como o fez para vencê-los? São obstáculos naturais que se apresentam quando surge uma ideia nova. Então, o que aconteceu? Nós buscávamos um apoio, buscávamos um esteio, alguém que pudesse nos orientar. E nos indicaram uma assistente social, funcionária de um grande hospital na cidade de São Paulo, que tinha alguma experiência com tentativas de suicídio. E nós a convidamos. Nesse dia, me recordo bem, havia cerca de 30 pessoas desse grupo inicial que pretendia tornar o CVV uma realidade. 30 pessoas estavam ansiosos para ouvir o depoimento dessa especialista. E foi realmente algo assim frustrante, porque repetiu várias vezes: esse trabalho é um trabalho reservado a especialistas, é um trabalho que seria dirigido a psicólogos ou então psiquiatras. Em poucas palavras, ela dizia: vocês estão brincando com fogo, vocês vão se queimar. Então, com isso foi realmente uma frustração. Foi uma ducha de água fria naquele grupo de idealistas, não é? Então, foi realmente algo assim frustrante. E na reunião seguinte, na próxima reunião, dos 30 que iniciaram, encorpando a ideia, vamos em frente, etc., voltaram somente 15 ou 16. Não me lembro exatamente o número. Para essa feita, nós tínhamos convidado a Nancy Puma, lá da instituição Nosso Lar, na Rua Mesquita. A Nancy, também assistente social, enfermeira de alto padrão. Ela que fundou a escola de enfermagem Florence Nightingale, na época muito conhecida em São Paulo. E a Nancy compareceu. Compareceu e recebeu uma enxurrada de perguntas. Afinal, o que nós estamos fazendo é um desserviço. Se nós vamos trabalhar prejudicando, se nós vamos trabalhar até de uma forma incentivando as pessoas a se matarem, é muita responsabilidade. E qual seria a sua opinião? E foi que ela disse, alguém grafou isso, que ela disse: se em 100 anos, o CVV salvar uma vida, está justificado. Nossa, saímos, como se diz em português claro, de alma lavada. Mas o mais interessante, voltando à quinta-feira anterior, nessa palestra inicial, foi feita uma entrevista dos futuros voluntários, ao fim da qual ela se virou para mim, estou me referindo à primeira experiência, ela se virou e disse: você tem um material péssimo,
falou exatamente, textualmente, você tem um material péssimo. E eu perguntei, mas péssimo por quê? Então se referia à especialização, se referia ao grau universitário, se referia aos títulos. Eu dizia, são todos homens e mulheres simples, são pessoas leigas, mas estão dispostas a ajudar. Muito bem. Voltando agora para a quinta-feira seguinte. A Nancy disse, você tem um material maravilhoso. Esse pessoal, veja a experiência desse jovem que está na primeira fileira. Ele é vendedor. E como vendedor está diariamente em contato com o ser humano, com pessoas. Então deve ter uma experiência muito bem fundamentada. É uma pessoa indicada para o trabalho. E mudou tudo, então, mudou completamente a visão. E assim foi. Alguns não aprovavam, outros aprovavam, outros diziam que isso era assunto atinente à polícia, era assunto atinente aos especialistas e que nós não poderíamos ingressar na seara alheia, que ficássemos em nosso lugar, etc. Bom, como havia muita determinação, eu preferia, ao invés de determinação, falar havia muita teimosia. Nós fomos em frente. Fomos em frente, vencendo os obstáculos naturais, até consolidar o centro de valorização da vida. Como foi a experiência do primeiro plantão? O primeiro plantão havia muita curiosidade. Quem estava escalado era a Misaio, também uma enfermeira do Hospital das Clínicas. E foi uma experiência. Quando foi concluído o seu horário, choveram indagações, pessoas iam lá para saber como havia sido a experiência. E, lamentavelmente, era um período de exercício, nós não tínhamos uma divulgação plena, não tínhamos assim um trabalho de tornar o CVV conhecido. Então, no primeiro plantão, não houve chamadas. Enquanto o Jacques falava, você, telespectador da TV Com, foi brindado com a imagem da plantonista a que ele se referiu, aguardando o chamado que não aconteceu. No início, Jacques, o CVV focava no problema e na pessoa. Como foi a descoberta de que quem ligava lá queria conversar, não queria ser julgado, não queria um conselho? Isso foi bastante rápido. Nós aprendemos com a experiência. E diria que em 6 meses de atividades, nesses 6 meses nós tínhamos reuniões semanais para fazer uma avaliação. Então, quem tinha recebido uma visita pessoal, quem havia recebido uma chamada telefônica, e relatar a experiência para o grupo. E nós trocávamos ideias e assim o grupo ia amadurecendo. Então, se no início o nosso trabalho estava focado no problema, nós percebemos em poucas semanas que o problema não tinha nada a ver com isso. O problema em si não, mas sim como a pessoa estava sentindo o problema. E como ela está sentindo, só ela sabe. Então é algo muito subjetivo. Proposta: vamos deixar o problema de lado e vamos focalizar a nossa atenção na pessoa em si. Quando nós nos referimos à pessoa, é sentimento e emoção. Porque muitas vezes enveredava-se a conversa para o indivíduo.
O indivíduo é CPF, RG, profissão, etc., que também, meus amigos, não representa absolutamente nada em uma relação de ajuda. Relação de ajuda é de pessoa para pessoa. Não é de pessoa para indivíduo ou de pessoa para o problema. O problema para um especialista, não. Então, de pessoa para pessoa. Então, diria a vocês, meus caros amigos, que ao final do primeiro ano de atividades, o voluntário do CVV já era muito mais ouvinte do que um orientador. Ele havia entendido o valor de manter os canais de comunicação em aberto. Já havia entendido que o bom voluntário é um bom ouvinte. Estou me lembrando uma campanha publicitária feita há muitos anos atrás. Achei de um valor extraordinário. A câmara abria no espaço sideral, no espaço, com as galáxias e estrelas, e ia mergulhando, 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 e de repente um ponto luminoso crescia e era o nosso planeta, a Terra. E quando o planeta estava em primeiro plano, uma voz em off dizia: acredite, nesse mundo de surdos, há alguém disposto a ouvi-lo. Então, já entendíamos o valor extraordinário de ouvir a pessoa. Então, fomos aprendendo com a experiência. E dentro daquilo que mais tarde veríamos chamar de tendência construtiva do ser, aprendemos que a tendência construtiva se manifesta não somente no ser, mas se manifesta no universo. E o CVV, então, foi tangido por essa tendência construtiva, e o nosso voluntário foi se tornando cada vez mais transparente, cada vez mais ouvinte e cada vez mais pessoa. Jacques, no contexto do que você acaba de dizer, há uma passagem sua de uma pessoa que tentava o suicídio no viaduto do Chá e que a sua atuação demonstra de maneira inequívoca tudo isso que você está falando e da importância de acolher as pessoas. A voluntária do CVV aqui em Sorocaba, Vilma, conhece essa história e pede que você fale sobre ela para o telespectador da TV Com. Um tumulto no viaduto do Chá, 6 horas da tarde. Muita gente indo, muita gente vindo, e de repente observa-se aquela correria e o indivíduo galgava aquela mureta do viaduto do Chá para pular. E nisso alguns passantes seguraram e logo veio a polícia. E a polícia com algemas em mãos, e um dizia para o outro: põe as algemas. Eu me aproximei, movido pela curiosidade, e eu disse para eles: o que ele precisa não é de algemas, ele precisa de um amigo. E os dois se entreolharam e bradaram: mas você já pensou se ele pula? Aí, que na época eu lembrei do morreu na contramão, atrapalhando o tráfego, né, do Chico Buarque. Quer dizer, a preocupação não era com o ser humano. A preocupação é que se ele pulasse, já pensaram o que iria acontecer? Já pensaram o que eles teriam que responder? Mas, finalizando a história, eu disse para ele: pode tirar as algemas, ele vai conversar comigo. Foi: você aceita ir tomar um café comigo? Ele disse: aceito. Tiraram as algemas e ele me abraçou. Me abraçou e disse: eu me sinto muito só. Paradoxal, não é? Viaduto do Chá, 6 horas da tarde, com milhares indo e muitos milhares voltando, ele dizendo: eu me sinto muito só. É aquilo. No mundo de surdos, com a graça de Deus, há ainda alguém disposto a ouvir.
você que nos acompanha nos programas que temos apresentado aqui, recentemente esteve conosco a Mônica Iubi e nós prometemos sortear 2 livros dela em nosso programa. Você que compartilhou o nosso programa e curtiu aquela época e que está acompanhando hoje, curta ou compartilhe o nosso programa, que no final iremos sortear os 2 livros e uma camiseta do Piquenique Amarelo que aqui fizemos. Eduardo, a Associação Sorocabana de Apoio à Vida que está com dois eventos, 2 promoções. Eu gostaria que você falasse sobre elas. É verdade, nós temos 2 promoções agora de filantrópicas, né? Que a gente está fazendo parte. Uma delas é o Fio de Solidariedade, da Plano B Treinamentos, que está completando 15 anos e ele está fazendo essa promoção. Nós estamos fazendo parte dessa promoção junto com 3 outras entidades, que é uma bijuteria idealizada, né, pela Jaqueline Meirelles, está sendo vendida pelo site deles, aí da Plano B Treinamentos, é o planobtreinamentos.com.br. De cada bijuteria daquela vendida, 10% vai para uma entidade que vai ser escolhida pelo comprador. Lá a gente tem o nosso nome lá, que é a Associação Sorocabana de Apoio à Vida. Então a gente está pedindo que apresentem, né, uma amiga, né, e com isso você vai estar ajudando o CVV Sorocaba, através da associação que é a mantenedora nossa. Então você vai lá e escolhe na hora que entrar lá no site, ou pode ser feito também através, né, do WhatsApp, o pedido, tá? E escolha lá a nossa associação, a Associação Sorocabana de Apoio à Vida, para nos ajudar a manter o CVV aqui em Sorocaba. É de grande valia isso. Além disso, a gente tem uma outra promoção correndo aí, né, que é o da bacalhoada, né, solidária, né? Vai ser fornecido isso, é um kit, né, de bacalhau, é um tipo de uma quentinha, que a pessoa vai e pega, né, busca lá no estacionamento da Câmara Municipal aqui de Sorocaba. E essa promoção está sendo feita pelo Zeca Camargo aqui, né, de Votorantim. E no dia 3 de dezembro, né, que vai ser pego isso daí. A pessoa passa lá, pega esse kitzinho e leva para casa. Tá? Eu sou um grande consumidor de bacalhau e eu gosto muito disso. Então, uma boa parte também do valor arrecadado vai para a nossa associação. Então, eu estou pedindo que daí as pessoas, né, além de poder presentear com uma bijuteria, além de poder saborear uma boa bacalhoada, vai estar ajudando o CVV de Sorocaba através da SAV, que é a Associação Sorocabana de Apoio à Vida. Obrigado, Eduardo. Jacques, a Márcia, uma voluntária aqui do CVV de Sorocaba, tem uma curiosidade que pode nos instigar ao engajamento, ao voluntariado do CVV. Na época, em 1962, quando surgiu o CVV no Brasil, e do qual você foi protagonista, não havia a internet, não havia meio rápido de propagação da informação. Como que o grupo ao qual você pertenceu e que fundou o CVV descobriu o trabalho do Chá de Vará? Então, naquela oportunidade, quando nos apresentavam, veja, aqui está um trabalho excelente, uma oportunidade muito grande de ser útil à sociedade. Era um recorte de um periódico, de uma revista, sobre o trabalho dos samaritanos. Não tivemos contato com eles, a não ser em 64. Em 64 foi quando uma voluntária do CVV, a Elsie inglesa, ia sempre passar as férias em Londres. Aproveitou uma dessas viagens para fazer contato com os samaritanos. E foi
algo assim emocionante. Emocionante quando recebeu a Elce, ele dizia, é incrível, separados por uma distância tão grande, dois trabalhos que nasceram de forma independente, serão tão próximos e tão similares. Então, ele comparava a experiência dos samaritanos, que na época já completavam 10 anos, e a experiência do CVV, que estava engatinhando com 3 ou 4 anos, mas que os princípios eram muito, muito próximos, similares aos princípios dos samaritanos. Então esse foi o primeiro contato. Depois nós tivemos outros contatos já facilitado. Na época surgiu o Telex, né, que era uma grande novidade. Então tínhamos que passar o Telex para um hotel próximo e o Shed mandava alguém buscar esse Telex, depois respondia. Mas, de uma forma ou de outra, nós aprendemos bastante com a experiência dos samaritanos. E já em 76, 77, o Shed esteve no Brasil e também foi outro evento de grande importância para ordenar e repensar, revisar alguns princípios, as direções que estávamos tomando. Jacques, pela história do CVV, que a gente conhece, o CVV passou por diversas fases, né? E, inclusive, no que diz respeito ao estudo. Então, eu estava conversando com você, então nós tivemos Tornar-se Pessoa, um livro que foi muito importante dentro do conhecimento do CVV. Mas eu, particularmente, até estávamos conversando um pouco, e muitos não sabem. Eu parei em um livro que serviu de base de estudo do CVV, como outros, que é A Terceira Onda. Nesse livro, de Alvin Toffler, né? Ele dizia sobre o futuro. Então, sobre as formas de comunicação entre as pessoas, o uso dos computadores de bolso e por aí afora. Então, como a gente estudou bem na época de 80, 90, eu gostaria que você comentasse as fases pelas quais passou o CVV e se aqueles comentários, aquelas previsões que Alvin Toffler fazia no livro Terceira Onda se concretizaram no presente. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida com Jacques Couchon respondendo à pergunta do Alvarenga. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Um dos maiores anunciantes da TV brasileira é o governo federal. Em 2015, empresas públicas como a Caixa Econômica, Banco do Brasil e Petrobras juntas investiram 4 bilhões e 200 milhões de reais em propaganda televisiva. Essas instituições ultrapassaram os investimentos de grupos comerciais fortes, como Coca-Cola, Nestlé, Volkswagen e também os 2 maiores bancos privados do país, Itaú e Bradesco. O anúncio do poder público, devido à origem dos recursos, não pode seguir a mesma lógica das corporações privadas, mas sim promover a regionalização das ações de comunicação. Por isso, parecer de 2009 da Advocacia Geral da União autoriza o governo federal a veicular publicidades institucionais nos canais comunitários. Essas emissoras são a voz de diversos setores da sociedade civil organizada, tais como associações de bairros e comerciais, comunidades árabe, judaica, italiana, portuguesa, japonesa, dentre outras, movimentos sociais e minorias, sindicatos de trabalhadores e patronais de
inúmeras categorias, como industriais, engenheiros, economistas, funcionários públicos, advogados, só para citar algumas. Além disso, nessas telas todas, as crenças convivem em harmonia: católicos, evangélicos, espíritas e religiões africanas. Se você é gestor público e anuncia em emissoras de TVs comunitárias, parabéns, está cumprindo a função social do Estado. Se não anuncia, nunca é tarde para começar. Verba pública para veículos de comunicação pública não é esmola, mas justiça social. Uma campanha da ABCCom, Associação Brasileira de Canais Comunitários. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Estamos de volta com o programa Compartilhe com o CVV pela TV Com Sorocaba. No programa de hoje, estamos falando da história do CVV com um dos fundadores do CVV no Brasil, Jacques Couchon. Deixamos uma pergunta antes do intervalo, Jacques. Sim, na época, o que mais nos impressionou foi a coerência entre a terceira onda, uma visão futurística por parte de um jornalista, Alvin Toffler, e do próprio Rogers, um psicólogo humanitário que esposava algumas ideias muito próximas de Toffler. Então, é exatamente o que nós estamos vivendo na atualidade. O progresso que foi previsto, apontado por Toffler, como comentava o Alvarenga, ele dizia que os computadores pessoais, nessa época, daqui a 20, 30 anos, haveria um em cada casa. Então já chegamos a esse ponto, acho que em cada casa deve ter 2 ou 3 computadores pessoais, não é? Então, e outros avanços nas comunicações, e nos conduzindo àquilo que nós estamos vivendo atualmente, onde sabemos que no nosso trabalho a comunicação é vital, a comunicação é fundamental. E a comunicação entre aqueles que têm um excesso de amor e pretendem doá-lo, e aqueles que têm carência e necessitam receber, a comunicação é o CVV. Roberto. Jacques, hoje nós temos visto aí uma quantidade de suicídio muito grande, questão de saúde pública e tudo. No chat que eu faço atendimento, é muito intenso a intenção de morte, o pensamento suicida de jovens, né? Isso nós estamos em 2017, 55 anos depois do primeiro dia de CVV. E a minha pergunta é o seguinte, qual é a sua visão de 55 anos de sociedade? Como caminhou essa sociedade, os rumos que ela tomou, e se lá atrás, nos anos 60, havia também esse ar de pensamentos de morte, suicídio, porém, talvez limitado pela comunicação. A sua visão de 55 anos de sociedade. Olha, esse tema do suicídio entre os jovens é algo arrebatador. É uma experiência singular conversar com um jovem e ele discorrer abertamente, sem emoções, sobre as vantagens de meter uma bala na cabeça. Resolve tudo,
fica tudo solucionado. Realmente é algo que nos toca muito, nos toca. Se me perguntam, na época existia esse problema focado nos jovens, e eu, como observador, não sou especialista, não sou um psicólogo social, mas como observador, não havia isso na época. Não havia. As faixas etárias estavam mais para 30 anos, 30 a 35, 28 a 35. E é impressionante, é impressionante. Às vezes me perguntam, o que dizer ao jovem? O que comunicar ao jovem? Eu resumiria no seguinte, me dirigindo aos jovens que por desmotivação, não sei, por desencanto, também não sei, estão nessa conspiração que pode levá-los ao suicídio. O que eu posso dizer? Me dirigindo a eles, o sofrimento de vocês, meus jovens, o desencanto que vocês estão experimentando face a uma sociedade que está em ruína, tudo isso me cala profundamente no coração. Realmente, quanto, minha gente, 2 meses atrás, em São Paulo, matou-se aquele jovem e deixando na sua carta de despedida, era uma opção. Não havia problemas, não havia conflitos, se dava muito bem com os pais e com os amigos e elegera como uma opção o suicídio. Se vocês estão lembrados, no dia seguinte, um outro jovem pulou de um prédio ali arredores do Paraíso. Me fez lembrar Werther, de Goethe, que desencadeou aquela onda de suicídios pela Europa inteira. Então, o que dizer ao jovem? O mais que eu posso dizer é que eu estou sofrendo com isso, sofrendo muito, muito mesmo. Agora, se querem realmente um conselho, eu não posso dar. Vocês sabem por quê. Mas me lembraria de Gonzaguinha. Fé na vida. Fé no homem. Fé no que vier. Nós podemos tudo. Nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. E que Deus nos proteja. Com essa resposta, e nessa resposta, o nosso convidado, Jacques Couchon, englobou a pergunta do voluntário Álvares, que perguntava o que podia dizer para os jovens. E aproveitando que você mencionou que não pode dar o conselho, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a proposta de vida do CVV. A proposta de vida é o que o CVV construiu nesses 55 anos. Então é um verdadeiro tesouro. Quer dizer, os nossos princípios básicos de respeito, aceitação e compreensão, há outros princípios, mas os 3 mais importantes seriam esses. É uma conquista sagrada, de um valor inestimável. E aquilo que nós comentamos aqui em Sorocaba, 4 ou 5 anos atrás, naquela palestra, foi na OAB, né? Exatamente.
Então nós temos muita responsabilidade em manter esse tesouro em quatro paredes. Nós precisamos divulgar aos quatro ventos aquilo que nós aprendemos com a experiência. E essa proposta de vida tem que ser colocada ao alcance, ao conhecimento, através de palestras, publicações e etc. Mas é uma necessidade. Você que está nos assistindo e quiser ver esta entrevista, essa fala, essa palestra a que o Jacques se referiu, ela pode ser encontrada no YouTube. Procure lá, Palestra Jacques Couchon em Sorocaba. Você poderá assistir na íntegra a palestra feita pelo Jacques há mais ou menos 4 anos na OAB aqui em Sorocaba. Jacques, a Margarida, que é uma voluntária aqui do CVV em Sorocaba, está nos lembrando em que você deu uma entrevista falando de uma pessoa que era procurada pela polícia, era um renegado, e que você acolheu essa pessoa. E ela pergunta se em nenhum momento você sentiu receio de atender essa pessoa que era procurado, marginalizado e que chegou para você atender. Fui envolvido por muitas emoções. Um tipo de uma compreensão empática, sentindo o pulsar do coração daquele foragido, entre aspas, e principalmente quando me relatou que, em decorrência das buscas constantes que eram feitas pela polícia, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil inteiro e até no exterior, ele amargava uma solidão extremamente dolorosa. Então me senti muitas vezes emocionado, mas não tive receio de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Até me lembro bem quando nós estivemos aqui em Sorocaba há 4 anos nessa palestra. Quando perguntaram o que você aprendeu com essa oportunidade, eu disse: o que eu aprendi, João Gilberto já havia cantado. O que você não sabe, nem sequer pressente, é que no peito dos desafinados também bate um coração. O Roberto, que está conosco aqui, ajudando a apresentar este programa, ele tem uma história de CVV de mais de 20 anos, 23 anos. Não cortei tempo hoje, né? 24. Já completou 24. E ele mantém o entusiasmo depois de 24 anos. Acho que ficou claro para a plateia que nos acompanha aqui e para você, telespectador, que o tempo do Jacques é muito superior a esse, e ele continua entusiasmado, haja vista que ele veio de Sorocaba para prestigiar 1 ano do Compartilhe com o CVV aqui em Sorocaba. O que você diria que manteve acesa e mantém acesa a chama do seu voluntariado pelo CVV? Eu resumiria na oportunidade de servir. Oportunidade que nos é dada no tempo que nós dávamos plantão. Hoje nós colaboramos de outra forma, não temos mais condições de dar um plantão. Mas como era gratificante receber um pedido de socorro, abrir os ouvidos e principalmente abrir o coração. E nesse simples gesto
de compreensão empática, a outra pessoa ia se reorganizando. Chegou ao plantão, ou iniciou o telefonema, totalmente destroçada, abatida, vencida. E pelo simples fato de eu abrir o coração a ela, sem avaliações, sem julgamentos e muito menos sem condenações. Então, nesse clima receptivo, a outra pessoa iniciava um processo que nós durante muito tempo chamamos de milagre. Quando ela ia se reestruturando, ia se metamorfoseando e voltava a ficar em pé, dizendo para nós: foi muito bom ter conversado com você. Não falei nada, mas ela disse: foi muito bom ter conversado com você. E dizia também: você sabe o que eu vou fazer amanhã? Pronto. É aquele momento em que a outra pessoa entra na fase ativa. Daí para frente é com ela. Isso é muito bonito. É um processo que, diante dos olhos, sempre encaramos como um renascimento. Às custas de quê? Da nossa postura. Jacques, pelo que você está nos historiando aí, está conversando conosco esta tarde, quase noite, um bate-papo agradável, o CVV me parece que é uma coisa simples, para pessoas simples. Seria isso? Sim, exatamente. Uma coisa que, naquele emaranhado de dúvidas que ainda existia sobre nós, então nos cai, veio pelo correio, nos cai em nossas mãos, um artigo do Che Guevara, que foi publicado no periódico, não sei se existe ainda, o Picture Post, e o título era: Pessoas leigas podem salvar vidas. Era o convite que ele fazia ao voluntariado. Então ele abria mão da sua especialidade, abria mão do concurso de outros especialistas para enxertar no trabalho uma novidade, pessoas leigas, e deixando claro que pessoas leigas podem salvar vidas. Então, o CVV é feito de gente como a gente. Jacques, Sorocaba tem hoje 84 plantonistas e esse número é insuficiente para atender a demanda de quem nos procura. Na esteira do que você acaba de dizer, como você despertaria quem nos assiste a se inscrever no próximo curso de seleção de voluntários? Uma motivação muito grande, é uma forma de ser útil com alcance extraordinário, porque afinal de contas, no cômputo final do nosso trabalho, nós estamos salvando vidas, recompondo as pessoas, redirecionando através da nossa presença, sem dar conselhos, sem apontar direções, sem criticar, simplesmente ouvindo, permitindo que ela, expondo a sua problemática 1, 2, 3 vezes, possa entrar, desde que não haja condenações ou julgamentos, ela entra em autocompreensão. Porque dizem os especialistas, e nós endossamos, uma das maneiras mais eficazes de entender a nossa problemática é repetindo o problema 3, 4, 5, 6 vezes em voz alta, para que possamos entrar em autocompreensão. É esse o nosso trabalho.
diria a vocês, para quem quer servir, aí está uma excelente oportunidade. Jacques, há 55 anos, você e outros jovens levaram adiante um sonho de criar o CVV, que se mostrou necessário e produziu frutos ao longo de todo esse tempo. Oxalá as palavras da enfermeira Nancy, de que se salvar uma vida em toda a sua existência terá valido a pena, tem acontecido não apenas somente em uma pessoa. É possível sonhar que um dia a sociedade estará de tal forma aberta e consciente de que falar é a melhor solução e que não precise do CVV? Eu acho que sim. E faço ardentes votos para que alcancemos um dia, oxalá, não muito distante, onde o ato de servir, oferecer amizade, seja tão natural quanto o ato de respirar. Aí, a essa altura, o CVV deixa de ter motivo para existir, porque a grande mensagem que nós estamos transmitindo já seria algo comum entre os seres humanos. Lembrando a você, telespectador, que fizemos o sorteio, Sandra Cristine ganhou um livro, Vilma Vieira Blas ganhou outro livro e Regina Ramos ganhou a camiseta alusiva ao piquenique amarelo. Através do Face, na nossa página, você poderá ver como resgatar esses brindes. Como eu sempre digo, o tempo aqui não anda. Ele voa a passos mais do que largos. E estamos chegando ao final desse programa, compartilhando um ano com você de CVV. Quando o convidado tem a envergadura deste de hoje, eu costumo dizer que não sentimos o tempo passar, e é natural essa reação, essa manifestação que acabamos de ouvir da plateia, mas já. Por isso, Jacques, o microfone da TV Com Sorocaba é seu para as considerações finais. Meus caríssimos amigos, para nós, a oportunidade de estar aqui com vocês, trabalhando pela divulgação da mensagem do CVV, é algo muito gratificante. Assaz gratificante. Muito mesmo. É motivo de grande alegria, uma vez que nós, lamentavelmente, ainda temos aí fora um mundo caótico, um mundo que, lamentavelmente, os valores se encontram em declínio, e nós estamos aqui há quase uma hora falando de valores realmente grandes valores para a vida. Sou muito, muito agradecido. Alvarenga. Bem, só me resta agradecer essa oportunidade que tive de rever um grande amigo de grandes jornadas, que é o Jacques. E também o húngaro. Eu gostaria de, em nome da TV Com, da qual fazemos parte também, cumprimentar a instituição CVV por mais este programa. Nós que iniciamos com a Dani, que está lá inclusive, né, lá longe, e hoje estamos aqui realizando um ano de CVV. Parabéns ao CVV e em nome da TV.
podem contar sempre com o nosso apoio naquilo que vocês precisarem. Agradeço ao Varenga, Roberto, Eduardo Furlanes e especialmente a você, Jacques, por ter acedido ao nosso convite e dividir a sua experiência de fundação e de permanência no CVV por 55 anos. Muito obrigado. Se você quiser saber mais sobre o CVV, visite a nossa página www.cvv.org.br. Obrigado pela sua audiência e esteja conosco na próxima semana com mais um programa Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV.